Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor por estarmos aqui reunidos para trazer esse estudo da Palavra do Senhor nesse domingo para nosso crescimento espiritual. Nós estamos estudando o Evangelho de João e eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias ou que lêssemos ali em João capítulo 15, versículo 26 e 27 e vamos do 16 até o versículo 15. Então, começando no 15, os dois últimos, e capítulo 16, de 1 a 15. Então, assim diz a palavra de Deus: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará tributar um culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai me tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Muito bem, irmãos, nós temos aqui como objetivo estar falando sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Na verdade, queremos falar da missão dele aqui nesta passagem. Então, aqui não esgota tudo que o Espírito Santo faz, que o Espírito Santo é. Então, a doutrina do Espírito Santo está espalhada por todas as Escrituras. Mas nós vamos estar vendo aqui, nesse pequeno trecho, o que o Espírito Santo é. Em primeiro lugar, irmãos, vamos pensar aqui na nossa introdução, lembrando aqui que o Evangelho de João, que o apóstolo João, ele inicia o capítulo 16, falando ainda da perseguição que ele tinha falado no capítulo anterior. E ele diz duas coisas a respeito da perseguição que é interessante nós entendermos aqui, duas coisas importantes. Primeiro, ele disse o seguinte: eles vos expulsarão da sinagoga. Então isso quer dizer que seriam excomungados ali da comunhão dos judeus. Um judeu, ele realmente tinha pavor de ser excomungado, tirado da comunhão. Mas o Senhor estava falando assim: certamente vocês serão expulsos da sinagoga. Então esse seria o primeiro passo, né? Que eles não ficassem preocupados daquilo que as pessoas iriam fazer em relação a eles e a sua comunhão com a seita que estaria ali, porque a partir daquele momento, se eles rejeitassem a Cristo, como eles rejeitaram, o judaísmo passou a ser uma seita.
segundo lugar dessa perseguição, aí ele a coisa fica mais feia. Ele disse que quando alguém vos matar, eles vão achar que estão prestando culto a Deus. Isso aconteceu com Paulo, o próprio Paulo mesmo, que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, e ele perseguia eles por causa do seu zelo. Então eles achavam que os cristãos eram hereges, que realmente eram pessoas que precisavam ser extirpadas da face da terra. Então a perseguição de Saulo foi como um culto a Deus. Ele estava achando que estava agradando a Deus. Até que então Deus o encontra no caminho de Damasco e diz: não, você está me perseguindo, você não está perseguindo essas pessoas, você está me perseguindo. E ele diz: quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então a partir de então, o Espírito Santo, nós vamos ver que a missão dele abre os olhos do apóstolo, abre os olhos de Saulo, né? E ele consegue ver quem é Jesus, ele consegue perceber que Jesus é o Cristo. Então ele sai dali cego fisicamente, mas enxergando espiritualmente. Mas a história não é de Paulo hoje, não. Nós queremos falar sobre o Espírito Santo. Muito bem. Então essa é a nossa introdução. No capítulo 15, no finalzinho, ele fala sobre o Espírito Santo. Então no meio dessa questão da perseguição, ele vai falar do Espírito Santo, porque ele vai apresentar o Espírito Santo como consolador. Então isso é muito importante. O consolador é alguém que está ao lado de. Então saber que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho Deus que está ao meu lado todo momento, que está ali me confortando, que está me dando força, que está me dando poder, me dando coragem para enfrentar as perseguições, isso é muito reconfortante, isso é muito confortante. Então por isso que o Espírito Santo é introduzido ali no meio do assunto da perseguição. Então ele fala da perseguição, fala do Espírito Santo, e no capítulo 16 continua falando da perseguição. E depois ele volta ao assunto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai estar nos confortando, consolando, dando coragem, dando ânimo. Então isso é muito importante. Porque muitas vezes, se nós, naquilo que dependemos de nós seríamos covardes, nós não teríamos tanta coragem como os cristãos tiveram, né? E essa perseguição se estendeu por longos 300 anos, né? Ela só foi acabar depois, quando o imperador Constantino se converte ou faz do cristianismo a religião oficial de Roma. E ali então finaliza as perseguições físicas. Então ela vai se estender. Então não é uma coisa que terminou em uma geração. Foram várias gerações. 300 anos tem muitas gerações ali, não. Na verdade, o cristianismo começou lá nos anos 40 e 50 e aí foi se estendendo até o ano 300. E na época de Constantino, eu não marquei aqui para saber exatamente a data de Constantino. Então foi muito tempo de perseguição. Então eles precisavam de encorajamento, precisavam de ânimo, eles precisavam do Espírito Santo. Então essa é uma das coisas que fala que ele é o Consolador, aquele que nos encoraja. Consolador também tem o sentido de conselhar, de dar conselho. Então, nós vamos ver aqui que ele orientará toda a verdade. Então, o Espírito Santo tem essa função também. Bom, então esse é o primeiro ponto aqui, que seria ele é o Consolador. Segundo ponto da sua missão, que ele vai dar testemunho de Cristo. Então veja, isso vos farão, aliás ainda está no versículo 26, o Consolador enviarei da parte do Pai, Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo, ele vai à frente, que mesmo diante das perseguições, o Espírito Santo estava fazendo a obra dele, e testemunhando junto com
com aqueles que estavam sendo perseguidos. Então o que estava acontecendo? Vamos pensar aqui no momento de perseguição. Os cristãos, suponhamos aqueles cristãos que estavam sendo mortos ali na arena, enfrentavam corajosamente os leões, ou enfrentavam corajosamente a fogueira para serem queimados. Então enfrentavam corajosamente a morte. O Espírito Santo estava do lado deles, eles sentiam esse conforto, eles não ficavam desesperados, e ao mesmo tempo o Espírito Santo fazia a obra naqueles que estavam assistindo, naqueles que estavam vendo a coragem, naqueles que estavam vendo realmente a ação de Deus. Então o Espírito Santo agia tanto naqueles que estavam sendo sacrificados, como também agia naqueles que estavam assistindo, talvez como um show, mas de repente eles viram: quem é que pode fazer isso? Como é que essas pessoas podem enfrentar a morte de uma forma tão corajosa assim? Cristo realmente ele é quem ele diz ser. E o Espírito Santo está convencendo, porque sem a ação do Espírito Santo não há novo nascimento. Então não é a pessoa ver lá, no máximo que alguém poderia ficar com dó, ou só de se divertir, né? Porque aquelas coisas eram como um esporte na época, né? Então era terrível. Então, mas o Espírito Santo usava aquilo para converter as pessoas. Então quanto mais cristãos morriam, mais cristãos nasciam. E isso era encorajamento, isso era a ação dele na vida das pessoas. Então ele deu testemunho, falava no coração de quem é Jesus. Então, irmãos, quando nós formos evangelizar, devemos lembrar disso. Quando você estiver falando com um amigo, ore primeiro. Olha, você está querendo falar com um amigo, prepara em oração. Prepara a sua vida em primeiro lugar. Tem uma vida exemplar, tudo, e pede: Deus, eu quero falar de Jesus para essa pessoa. Então, quero que o seu Espírito Santo vá na frente, use a palavra de Deus que eu vou estar trazendo para que essa pessoa se converta. Eu, pessoalmente, por mais eloquente que seja, ou você, pessoalmente, por mais perfeita que seja a sua mensagem, só nós não conseguimos converter uma alma. Nós não convertemos nenhuma alma. É o Espírito Santo. Então, precisamos da ação dele. Precisamos que ele dê testemunho para a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus. Então essa promessa aqui no capítulo 15. Outra coisa que está bem clara aqui no capítulo 16, agora nós já indo para o capítulo 16, é que ele vai convencer o mundo. Então veja, versículo capítulo 16 de João, diz o seguinte: eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E quando eu for, eu enviarei, eu vos enviarei. Quando ele vier, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha, se ele vai se convencer de três coisas importantes: pecado, justiça e do juízo. E aqui a palavra de Deus mesmo explica: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então ele fala, do pecado ele está falando do homem, da justiça está falando dele e do Pai, e do príncipe desse mundo, do juízo, ele está falando de Satanás, que está julgado já. Então vamos lá, do pecado. Vimos que a ação do Espírito Santo, precisa da ação do Espírito Santo para que o pecador se converta. O que o Espírito Santo vai falar no coração? Ele tem que convencer, ele vai convencer a pessoa que é pecadora. Ninguém pode vir a Cristo se não vem com ele, se não vem a ele humilhado. Eu sou pecador, eu mereço a condenação. Então quando a gente vê o Evangelho sendo pregado aí, como você é uma pessoa importante, você, o Deus como todo-poderoso, o Deus que quer te curar, tudo bem, Deus é tudo isso. Mas se o Evangelho não é pregado, de que antes de falar de Deus, tem que mostrar que a pessoa é pecadora, ela está perdida, ela está indo para o inferno, ela não é importante,
ela é condenada, ela está julgada. Então isso é muito importante que eu diga, isso é muito importante que eu realmente pregue. Então o evangelho verdadeiro é: Cristo morreu pelos nossos pecados. Então eu preciso saber que eu sou pecador e que o meu pecado está me levando para o inferno. E aí tem que chegar a um ponto de ser convencido pelo Espírito Santo, e eu vou estar diante de Deus arrependido, consciente de que meu pecado tem afrontado a Deus durante todos os anos da minha vida de incredulidade. Então essa é a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai convencer depois a pessoa também da justiça. E ele coloca da justiça porque eu vou para o Pai. Está servindo a ele vai para o Pai. Por que da justiça? Porque a obra que ele estaria para realizar, que nesse momento ele ainda não tinha morrido na cruz. Então ele está falando aqui exatamente sobre isso. Está falando: convém que eu vá, porque se eu não for, não vou enviar ele. Quer dizer, se eu não for, se eu não morrer, ressuscitar e ir para o céu, eu não vou poder enviar o Espírito Santo, que vai fazer essa obra de convencimento. Então, mas por quê? Porque a obra de Jesus tinha que ser completada. Ele estava ali, estava realizando a sua obra. Ele foi um pregador, falava a verdade, viveu uma vida sem pecado, tudo, mas faltava ainda naquele momento a coisa mais importante que ele ia fazer: submeter-se à morte. O cumprimento da lei passivamente, ou seja, Jesus entregou-se voluntariamente a Deus para o pecado. Então quando ele fala assim, a palavra de Deus fala que os judeus o crucificaram, Pilatos foi covarde, tudo bem, tudo isso é verdade, eles são responsáveis por ter feito isso, mas a palavra de Deus explica para nós que tudo isso foi propósito e desígnio de Deus. Ou seja, Deus já tinha isso nos planos. Por quê? A morte de Jesus, que aparentemente parecia uma derrota, foi um ponto certeiro, porque ele ali estava morrendo como substituto, uma morte vicária no lugar de outro. Ele estava morrendo no lugar do pecador. Ele estava resolvendo, ele estava pagando o preço que eu só poderia pagar para toda a eternidade. Quer dizer, uma dívida que você paga para toda a eternidade, você não paga. Era uma dívida impagável, né? Então se você se você dever lá milhões, 50 milhões de reais, se você ganha 2 salários mínimos para você pagar, assim, eu vou pagar 200 reais por mês, a dívida só vai crescer porque você não vai conseguir pagar nenhum juro. É mais ou menos isso que acontece com o nosso pecado. Eu não consigo pagar. Então vem alguém que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo, justo, Ele é Deus eterno, então Ele paga por mim, Ele morre no meu lugar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então Deus prova o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, mesmo estando naquele estado de pecado. Então Deus Pai aceita o pagamento, e uma das provas que Ele aceita é que Ele ressuscita. Ou seja, ali na ressurreição há uma outra grande vitória de Jesus. Ele vence a morte. O salário do pecado é a morte. Ele sofreu a morte, mas também ele vence a morte. E como ele vence a morte, também é uma grande vitória para nós, porque diz que ele foi o primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro a vencer a morte. E a promessa da palavra de Deus é que nós também venceremos a morte física, sim. Mesmo que todos nós, os crentes, venhamos a morrer, todos nós que estamos nessa geração, ou alguns de nós venhamos a morrer antes de Cristo voltar, nós realmente, quando Ele voltar, a promessa que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é que Ele vai vir conosco, e se tiver morrido já, vai trazer nossa alma e espírito, e vai ressuscitar nossos corpos,
E aí nós vamos para o encontro do Senhor, nós que estivermos vivos e os que estiverem já morrido. Vamos para o encontro do Senhor nos ares. Então todos eles, todas as pessoas, as que partiram e os que estiverem vivos, vão para o encontro do Senhor nos ares. Então, isso quer dizer que todos serão arrebatados, todos vencerão a morte. E os que estiverem aqui vivos vão ser transformados à semelhança do corpo de Jesus ressurreto. Essa é a grande vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz. E Ele vai convencer o mundo de que já foi feita justiça, vai convencer o pecador. Olha, a pessoa reconhece o ponto que eu sou pecador, estou perdido, então nesse momento o Espírito Santo vai convencer, olha, mas já foi feita justiça, seu pecado já foi pago, você precisa somente crer nesse fato. Então o pecador, então, arrependido, crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo. E o último diz convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás foi derrotado 100%. Aqui é aquele cumprimento lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, né, que diz que, no caso, a serpente iria pegar o calcanhar do descendente da mulher e este esmagaria a sua cabeça. Então, o juízo de Satanás já está decretado, porque isso aconteceu quando ele venceu a morte. Aquilo que ele julgou que ia ser a sua vitória, incitando as pessoas a matar Jesus, na verdade foi a sua derrota, porque Jesus realmente morreu, mas ele ressuscitou. Não somente ressuscitou, mas depois da sua ressurreição ele foi para os céus e foi elevado às alturas e foi colocado na mesma glória que ele tinha com Deus antes de se tornar homem. Então ele foi exaltado à destra do trono de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo hoje está à direita de Deus, então ele é vitorioso, e Cristo, o nosso Cristo é vitorioso. Ele é exatamente aquele que realmente venceu todas as coisas, enquanto que Satanás é derrotado. Ele é um ser completamente derrotado. Então eu vou fazer uma aplicação nesse momento, porque muitas vezes a gente fica preso no pecado, preso em picuinhas, coisas menores, e quando a gente então fica dando trela para Satanás, dando ouvido para ele, sendo que ele é um derrotado, ele já está condenado, ele não tem mais esperança, porque a morte de Cristo não serve para ele. A morte de Cristo não serve para anjos, não serve só porque Cristo é homem, então a morte de Cristo realmente é para os homens. A graça e a misericórdia foi para a raça humana. Deus quis fazer isso, e Deus quis ser justo com os anjos. Então ele já é um derrotado, foi derrotado ali na cruz, e foi derrotado a morte, a vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Faz a pergunta o apóstolo Paulo, né? Então a morte realmente foi totalmente derrotada. Outra coisa que fala da palavra de Deus aqui a respeito da missão do Senhor Jesus Cristo, aliás, da missão do Jesus, não, da missão do Espírito Santo, ele diz assim, ó: tenho muito ainda a dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ok? Então o Espírito Santo, que é o Consolador, que está do nosso lado, que me consola, que está comigo, que me encoraja e tudo, ele também é meu guia, meu orientador. É aquele que vai me dizer, olha, vai nessa direção que você vai se dar bem. Não vai nessa direção porque aqui não é um bom caminho. Por isso que a Bíblia fala para eu ser cheio do Espírito Santo. Então quando eu sou cheio do Espírito Santo, ele vai me guiar a toda a verdade. Por isso que eu preciso de estar me aplicando às disciplinas espirituais. Lembra lá que nós estudamos na igreja, a classe dos adultos, os jovens também estudaram sobre isso. Quais são as disciplinas espirituais?
envolve a oração, envolve o apego à palavra, ouça a palavra, medita na palavra, memoriza a palavra, escuta a palavra e memorizo. Então são 5 coisas que eu faço com a palavra: ouço, leio, memorizo, estudo e medito. São 5 fatos, 5 coisas que eu faço com a palavra de Deus. Isso vai me fazer apegar à palavra de Deus. Além dessas disciplinas de oração e apego à palavra, eu vou me apegar à santidade, de fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, ele vai me guiar, o Espírito Santo vai me guiar. Por isso que ele fala, a palavra de Deus fala para nós: ande no Espírito. Ou seja, cada passo que eu der, dê no Espírito Santo. Ou seja, sempre consulte o Espírito Santo. Lembra de Davi quando ia para a guerra? Será que eu devo ir? Vamos orar, vamos buscar a Deus. Aí Deus falava assim: vai. Então ele ia, e ele era vencedor. A mesma coisa nós. Então, se o Senhor quiser que você vá para um lugar perigoso para ser missionário, você deve ir, porque Ele vai te proteger. Ou se está nos planos dele, né? Você talvez vai morrer, mas através da sua morte muitas pessoas vão ser ganhas. Então, de qualquer forma, o propósito dele vai ser cumprido. Então, se ele está falando, faz isso, eu devo fazer. Ok? Então, ele vai guiará toda a verdade. Não é só alguma verdade, não, é toda a verdade. Então, se eu tenho um coração sincero, busca a Deus, todas as disciplinas espirituais, ele vai me guiar toda a verdade. E o último aqui da missão do Espírito Santo versículo 14, fala assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui ele vai glorificar o Filho. A função do Espírito Santo é glorificar o Filho, trazer glória para o Filho. Não é chamar glória para si. Então isso aqui é muito importante também. O Espírito Santo está aqui para levar as pessoas a Cristo, para conduzir as pessoas à verdade do Evangelho, para conduzir as pessoas à verdade sobre si mesmo, para conduzir as pessoas a Deus. Essa é a função dele. Ele está aqui para servir na obra que já foi realizada pelo Filho. E ele, ao fazer isso, ele vai estar glorificando, dando glória ao Filho, ou seja, fazendo com que o Filho seja exaltado, que ele seja glorificado, que ele seja louvado. Então é isso que devemos fazer. Então, é muito claro nas Escrituras, quando a gente vai fazer uma oração, a gente dirige ao Pai no nome de Jesus. E o Espírito Santo não é mencionado em relação à oração, mas Paulo depois nos fala que ele é aquele que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele é aquele que traz glória para Jesus. Às vezes eu peço uma coisa que não é glorificar a Deus. Então as Escrituras falam em Romanos, né? Que às vezes nós sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então se eu peço alguma coisa, mas eu peço mal, eu posso não receber. Mas quando o Espírito Santo me conduz à verdade, que é o objetivo principal, é trazer glória para Cristo, para o Pai, então realmente eu vou estar sempre cheio do Espírito Santo. Lembrando que quando eu estou glorificando a Cristo e o Pai, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou cheio do Espírito Santo. No momento que eu estou glorificando a mim mesmo, que eu estou me gloriando, me gabando de qualquer coisa, ou então dando muita ênfase ao Espírito Santo, ou dando muita ênfase naquilo que a pessoa é, ou então dando muita ênfase no outro tipo de
coisas que Deus faz, como uma resposta de oração, uma cura, mas eu não dou a ênfase, eu nem sou claro, não falo a respeito do que a obra do Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então eu passo um culto inteiro falando de outras coisas, mas não falo de Jesus, não falo do pecado e não falo da morte dele, porque isso não agrada as pessoas. O que agrada é falar: olha, você vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser libertado. Olha, você só vai ser libertado, você só vai ter a bênção de Deus quando você se converter a Cristo, quando você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se disso. Deus abençoe vocês. Irmãos, é muito bom estar com vocês aqui falando, mas gostaria muito de estar presente. Está muito ruim, estou sentindo muita falta de cada um dos irmãos. Vamos orar para que esse tempo passe logo e que logo nós possamos sair com segurança. Tem dois lados, tem muita gente, tem muitos crentes que estão falando assim: nós vamos sair porque ficar preso é incredulidade, tudo. Eu até entendo, mas também a Bíblia fala para nós não tentarmos o Senhor Deus. Se o perigo está lá fora, então eu posso estar, está todo mundo recomendando. Isso não é uma perseguição humana contra a igreja. Então eu não vou tentar Deus. Então nós temos que pensar nisso. Vamos orar para que esse tempo passe. Esse tempo vai passar. E sei que Deus é todo poderoso para nos proteger. Mas Deus, Ele não tem nenhum lugar que Ele promete que vai livrar os crentes de tudo quanto é enfermidade. Não tem isso. Ele não tem nenhum lugar que fala que Ele realmente não vai permitir que nós pegamos isso. Vocês podem ver que já tem missionários que pegaram essa doença. Então, vamos ser prudentes. Não vamos entrar em pânico, mas vamos ser prudentes, certo? Nada de pânico. Confia no Senhor, tá bom? Estamos aqui por qualquer coisa, irmãos. Olha, ligue para nós. Estamos aqui à disposição. Estamos aqui de quarentena, mas se precisar, nós damos um jeito de conversar com você, de falar pessoalmente, tá bom? Deus abençoe. Amém.